Olá, muito boa tarde. Eu sou o pastor Tiago e este é o programa Aconselhamento Bíblico. Normalmente eu começo esse programa falando o nome do nosso tema, enfim, mas hoje eu quero começar de uma forma diferente. Eu quero compartilhar com vocês um texto que eu escrevi como parte de introdução da nossa conversa de hoje, uma conversa importante, necessária, que é sobre sofrendo a perda de um filho. E eu quero ler com você exatamente o seguinte: como você esperaria que o nosso Senhor Jesus lidasse com o luto? Talvez você e eu imaginemos que o Senhor entraria no meio daqueles enlutados, sofrendo pela perda de um filho, de um irmão, de um amigo, dos pais, e começasse a pregar e trazer esperança aos corações desorientados, apontando logo para a esperança que a fé poderia trazer naquele momento. Mas de modo surpreendente, o Senhor não faz isso no velório de Lázaro, não no primeiro momento. Quando eles se deparam com a dor do luto e a limitação humana de compreender completamente a dor da separação, ele faz algo que talvez nós nunca imaginaríamos, apesar de saber que o nosso Mestre sente amor pelos seus. Jesus escolhe chorar com eles. Ele escolhe experimentar tristeza pela tristeza deles. Ele decide comunicar seu amor derramando lágrimas santas e piedosas de alguém que se compadece da dor. Falar de luto nunca é fácil, ainda mais, como no programa de hoje, de um filho a quem tanto amamos. Mas as Escrituras nos ensina e nos lembra de como podemos e devemos encontrar esperança no Senhor. Um tema complicado para hoje à tarde, um tema talvez que devaste o nosso coração. Talvez você tenha passado por isso recentemente, um aborto espontâneo, ou então você, durante alguns anos, perdeu o seu filho. Talvez seja um tema doloroso, e não só os filhos, apesar de termos a perspectiva hoje no nosso ensino de que vamos falar a respeito disso, né, o luto por causa dos filhos, né, ou porque perdemos um filho, mas principalmente nós podemos abranger isso em todas as esferas da nossa vida. E para você também que talvez esteja lidando com luto, você é bem-vindo a esse programa, não só para nos assistir desse lado, mas também de compartilhar conosco a sua experiência, a sua pergunta, a sua afirmação sobre questões que nós falaremos aqui. Então eu espero caminhar com você nesse programa para compartilharmos a forma como não só podemos lidar com o luto, mas talvez você esteja próximo de alguém que esteja lidando com o luto. Talvez você esteja próximo de alguém que você está vendo o sofrimento por passar por uma perda recente, repentina, e você pode ser um instrumento nas mãos do Senhor para aconselhar biblicamente aquela pessoa, trazendo esperança e paz ao seu coração por meio da palavra de Deus. Quando nós falamos de luto, quando nós falamos desse tema que toma os nossos corações, normalmente nós pensamos em algumas questões que ouvimos por aí. Existe uma pesquisadora chamada Elisabeth Kübler-Ross. Ela é suíça, ela é psiquiatra, e ela então desenvolve, um processo ou etapas que nós conhecemos de como lidar com o luto. Nós temos, por exemplo, ela coloca, por exemplo, a negação, a raiva de barganha, a depressão, e por fim a aceitação. Esses 4 passos. Então essa pesquisadora psiquiatra, ela propõe 4 etapas em como nós podemos lidar com o luto. Primeiro, negação, raiva, de barganha, depressão e aceitação. Eu entendo o esforço, dessa pesquisadora em trazer para a gente algumas etapas, o qual nós podemos então lidar com o luto, mas a verdade é que o coração do ser humano não é tão formatável assim, O meu coração e o seu coração talvez passou pelo luto, está passando nesse momento, ou talvez tenha alguém doente na sua casa que você, de alguma forma, diz assim: será que o Senhor vai tirá-lo dessa situação? Ou será que ele está chegando ali no final da sua vida? São questões que sobem ao nosso coração, e definir a forma como nós lidamos com o luto de uma forma tão simplista assim, na verdade não é
Não é possível, porque a dinâmica do nosso coração, no ambiente que nós vivemos, de luto, de dor, de alegrias, não é 2 mais 2, 4, ou simplesmente uma reação a partir, né, de uma matemática simples. Nós estamos falando de um coração complexo, dotado de sentimentos, dotado de, né, de conhecimento, de cognitividade, de volição, de afeição, vivendo e experimentando dores como essas com relação ao luto. Então, na verdade, é difícil, né, você encaixar todas as pessoas dentro de um padrão e dizer é assim que todo mundo passa pelo processo do luto, como eu disse, porque nós somos humanos, nós sentimos, nós compartilhamos a dor, assim também como lidamos com aqueles que estão sentindo dor ao nosso redor. Agora, a morte, nunca é fácil. Né? A morte é emocionalmente volátil, imprevisível, né? É doloroso de maneiras diversas. O luto de alguém pode abrir portas de memórias fechadas. A morte aproxima pessoas, talvez e separa outras, né? Óbvio. A morte começa algumas coisas e acaba com outras. A morte mistura felicidade com tristeza, né? E nós podemos então entender que a nossa ação diante do luto pode ser diferenciada. Agora, principalmente quando nós falamos sobre luto ou sobre perda de um filho, né, seja num aborto espontâneo, seja nos primeiros meses, dias de vida, seja depois de algum tempo, a perspectiva de nós que somos pais é sempre aquela perspectiva assim, nossos filhos vão enterrar a gente, eles vão sepultar a gente. Não é assim que a gente pensa? Né? De uma forma geral, essa é a perspectiva que nós temos, apesar de que não queremos, né, de modo algum, enfrentar a morte, mas de alguma forma existe uma naturalidade na nossa mente para a gente poder dizer assim, não, eu serei enterrado, né? Eu serei sepultado pelos meus filhos. Parece que isso é mais natural, mas no mundo em que vivemos, nas situações com que lidamos, no mundo caído, dominado pelo pecado, experimentamos também essa questão da queda, as coisas que talvez parecem tão naturais para a gente podem sair do seu rumo. Pode sair, né, da sua fórmula, talvez sequencial na nossa cabeça, e aí então lidarmos com o luto, a perda de um filho, né, seja por um aborto espontâneo, ou seja então por alguém que já é adulto e que por algum acidente, alguma enfermidade, possamos perder aquela pessoa. Uma coisa importante também que quando nós falamos sobre luto, né, nós devemos levar em consideração alguns pontos importantes para começar a pensar a respeito disso. Primeiro, você não pode se preparar para o luto. É interessante isso, por mais que a gente saiba da necessidade de lidar com o luto e de enfrentar essa questão da tristeza, na verdade nós não preparamos o nosso coração para isso, né? Principalmente por uma questão natural que eu disse antes, e também por uma questão de que nós não queremos perder ninguém, né? Quer a morte, né, de alguém, seja por um aborto espontâneo, você nunca viu talvez o rostinho daquele filho, daquela filha que você carregava no seu ventre, ou o pai também, né, junto ali participava de todo esse processo, mas existe o amor, existe a afeição natural de pais para com o seu filho. Nós também temos a questão de que, seja por um acidente, seja por questões repentinas, ou algo progressivo, como uma doença, e até às vezes prevista, né, o luto sempre nos pega despreparados. Por mais que a nossa fé esteja firme no Senhor, nós alimentamos a esperança de que às vezes nunca perderemos ninguém, porque Deus pode intervir, sabemos que Deus pode fazer isso. Por isso, é difícil talvez se preparar para o luto no sentido de que não vai acontecer, eu estou convicto disso, e aí então eu já lidei com todas as minhas dores. Acho que não é bem assim, não é tão fácil esse processo, mas nós vamos lidando a partir daquilo que vamos recebendo de experiência, de informação. A morte, ela também veio decorrente ao pecado. 1 Coríntios 15, 25 diz que a morte é o inimigo vivo de tudo que é bom e belo na vida, como Deus planejou. Nem todo mundo morre por causa de um pecado cometido. Isso é uma grande verdade, devemos entender isso. Mas por outro lado, nós sabemos que estamos num mundo caído e que esse mundo caído estamos a cada dia mais vivendo experiências e fadados exatamente ao último inimigo que o texto diz, que é a morte. Nós vamos experimentar a morte, nós experimentaremos aqui, o próprio Deus, desde Gênesis, fala com relação a isso, se você comer, você vai morrer, né?
E isso é interessante pensarmos a perspectiva de que morremos porque vivemos num mundo caído e também num corpo caído. Outra coisa importante é, aqueles que lidam com luto não estão sozinhos na escuridão. A tristeza de perder um ente querido é uma experiência universal. Em algum momento, você ou outra pessoa que está próximo de você ou qualquer outra pessoa no mundo, em algum momento, nós passaremos pelo luto. Nós vamos lidar com a sensação, com a dor de ter perdido alguém a quem nós tanto amamos. O Salmo 88, versículo 18, diz que Deus afastou os amigos e os companheiros do salmista. E é interessante que o Salmo 88 começa e termina num ambiente de escuridão, de dor, de solidão do coração. E isso faz com que a gente compreenda perfeitamente o entendimento da parte de Deus com relação à escuridão e à dor que alguém pode enfrentar. Talvez a gente pense assim: nada é comparado a perder um filho. Ninguém pode entender sobre a dor de perder um filho. Mas quando nós lembramos que o nosso próprio Deus entrega o seu único filho para morrer naquela cruz, nós podemos conceber a ideia de que o Senhor compreende o mais profundo do nosso coração, as nossas dores mais intensas. A morte pode nos dar um vislumbre de algo muito maior. Em Atos 2:23 diz que Deus entregou Jesus para o seu propósito estabelecido, né? Então mostra que o péssimo momento de lidar com luto também mostra que o Senhor está no controle de todas as coisas. Luto de um modo diferente. Deus não escolhe, né, nos remover desse mundo decaído onde a morte é uma realidade diária. Para o nosso bem e para a sua glória, Ele escolhe que permaneçamos aqui e que vivamos aqui, que desenvolvemos a nossa vida para a honra e para a glória do Senhor. Então perceba que falar de luto não é fácil, mas quando nós olhamos para a Escritura e começamos a olhar para aquilo que está na palavra de Deus, nós podemos entender que o Senhor traz direção para o nosso coração. O Senhor traz instrução para lidar com esse assunto tão doloroso e que machuca o coração ainda de muitas pessoas, mesmo que depois de muitos anos, que não é simplesmente um quadradinho onde etapa 1, 2, 3 e 4, porque nós temos uma experiência aqui nesse mundo com as pessoas, com a dor, com as emoções, com a verdade bíblica, e isso mostra o quanto a palavra de Deus instrui o nosso coração na forma como nós caminhamos e nós também lidamos com a dor do nosso coração. Então, a pergunta é: como que nós podemos lidar com o sofrimento de perder alguém que amamos e de modo bem específico aqui com relação aos nossos filhos? Mas antes disso, eu quero ler aqui algumas mensagens do chat. Nós temos a Marilene Sena dizendo boa tarde Marilena. Marilene, Deus abençoe a sua vida, pastor. Minha está viva, graças a Deus, mas ela está passando por uma fase difícil na vida. Ela ontem falou que está difícil viver, pois não acredita em Deus mais. Orem por ela e que o Senhor possa trazer conforto ao coração da sua filha e mostrar também a esperança. Ela coloca aqui: participe conosco, mande sua mensagem. Eu sei que talvez não seja um tema tão agradável de compartilharmos isso, e talvez a gente fique receoso de compartilhar, de dizer, mas compartilhe. Pode também mandar as suas perguntas. Você é o meu convidado para a gente termos esse diálogo aqui, e vamos continuar. Mas antes disso, eu quero indicar uma literatura da editora Fiel, que vem no box de aconselhamento da Fiel, que chama Sofrendo com a Perda de um Filho, Consolo para o Coração Partido, do Ryan Showalter, ou Showalter. Então você pode adquirir, é um livreto, na verdade aqui ele funciona como um artigo, tá? E desse artigo você pode também ter, né, instruções bíblicas, aqui algumas delas vamos falar aqui, de como você pode lidar com o luto, a perda de um filho, sofrendo com a perda de um filho. Então você pode adquirir este livro, é um belo material, onde você consegue também caminhar aí, olhando para as Escrituras, olhando para a Palavra de Deus, entendendo que o Senhor fala a respeito também de sofrer com a perda de um filho, ok? Então, mais uma vez, Sofrendo com a Perda de um Filho, Consolo para o Coração Partido, Ryan Showalter, tá? Então, pode adquirir, e aqui vai ter instrução também. Bom,
Como nós falamos, lidar com luto não é simplesmente um, dois, três, né? Uma, duas, três etapas e pronto, como é proposto muitas vezes por algumas teorias, mas o lidar com luto passa por um processo doloroso para o nosso coração, um processo de enfrentamento com relação às nossas emoções, e às vezes as pessoas ficam até se sentindo culpadas por sentir tristeza até certo ponto. É importante também entendermos que a tristeza não pode nos retirar do processo da vida, mas faz parte daquilo que é o ser humano. Seria incomum se nós passássemos por um luto e não sentíssemos tristeza, porque às vezes muitos cristãos, eles se sentem mal por sentir-se triste, como se isso fosse uma falta de confiança em Deus. A falta de confiança se caracteriza por outras questões que a gente pode colocar junto com essa tristeza, como a desconfiança na soberania de Deus, enfim, todas outras questões, mas é natural, é normal eu lidar com luto, você lidar com luto, uma família que perdeu seu filho, e temos o sentimento de tristeza. Deus nos fez realmente para interagir com essas realidades e com esse contexto do luto e da dor também. E como nós podemos então lidar biblicamente com o luto? Primeiro, traçando um caminho aqui, né, não exaustivo, mas para a gente começar a pensar sobre isso, fale sempre com emoção honesta. O que é falar com emoção honesta? A Bíblia é honesta sobre a tristeza da vida nesse mundo caído, né? E Deus lhe dá boas-vindas para a sua honestidade, no sentido de compartilhar exatamente com o Senhor aquilo que há no seu coração. Os salmos, por exemplo, eles apresentam exemplos dessa honestidade. Vários salmos, eles registram o povo de Deus trazendo sua tristeza, dúvidas e questionamentos diante do Senhor. O Salmo 22, verso 1 e 2 diz assim, por exemplo: Deus meu, por que me desamparastes? Então existe a sinceridade, devemos falar isso diante do nosso Deus, no luto, na perda de um filho, Deus, eu não entendo todos os seus planos, eu não compreendo todos os seus caminhos, e eu estou sofrendo, eu estou lidando com uma dor intensa e até uma sensação de desamparo nesse momento, mas eu sei que isso não é uma realidade, né? Não é algo que realmente está acontecendo, mas é a percepção da minha vida, da minha dor e do meu coração. Note que a sensação que o salmista coloca diante do Senhor é uma sensação de desamparo. Deus meu, por que me desamparaste? E note que essa sensação, essa dor do coração faz com que ele se expresse diante de Deus. Então, expressar-se piedosamente, amorosamente, respeitosamente diante do Senhor não é uma falta de fé, mas ao contrário, é uma exposição de um coração que está lidando com aquilo e se coloca diante do Senhor como alguém sincero, buscando respostas, buscando ajuda, buscando consolo da parte do Senhor. E isso é exatamente o que nós devemos fazer, até porque nós não podemos esconder as nossas emoções do nosso Deus, né? Porque nós não podemos esconder o que sentimos e o que estamos vivendo diante de um momento de um luto, né, da perda de um filho, do nosso Deus. Então perceba muito bem que tentar esconder essas emoções a fim de sermos tão fortes assim como as pessoas talvez esperem, isso não é o que deve ser o caminho. A Bíblia nos ensina, a Bíblia nos mostra a necessidade que temos de compartilhar com o Senhor, né, de dizer para o Senhor a intensidade da nossa dor, a forma como estamos nos sentindo e procurar e buscar orientação da palavra de Deus. Isso é importante no modo em que nós lidamos com o luto. A dor é esperada, mas aonde nós levaremos essa dor? Para quem vamos então colocar esse vazio do nosso ser e do nosso coração? E obviamente Deus nos encoraja a fazermos isso diante dele, por meio daquilo que os salmos e os belos salmos mostram para a gente. Talvez você esteja em um lugar de dúvidas, confusão, e eu digo que até com raiva de Deus. A sua fé em Deus não pode silenciá-lo nas horas sombrias, né? Mas nesses momentos podemos querer omitir isso de Deus.
Dizer, não, mas está tudo bem, eu tenho a fé, e não lidar realmente com o coração. Talvez, diante de um luto, o seu coração seja exposto diante de uma situação de não compreensão, e como às vezes até algumas pessoas falam em aconselhamento, pastor, eu senti naquele momento raiva de Deus. Eu sei que talvez é uma coisa muito forte para que nós, né, falamos isso, é uma coisa que soa, algo parece tão desrespeitoso, e obviamente é uma oportunidade também de colocar o nosso coração diante do Senhor e lidar com as questões e perguntas como por que o Senhor fez isso. É claro que a resposta completa talvez nós não a tenhamos, mas são oportunidades de um chamamento por parte do nosso próprio Deus, de colocar o nosso coração diante dele e de compreender exatamente onde está a nossa fé, onde está a nossa confiança e onde está a segurança da nossa vida. Ele não vira as costas diante de um luto e da dor com relação à nossa vida. Ele entende, o nosso Deus, os momentos mais sombrios da existência humana. O Salmo 6, versículo 8, diz assim, diz o seguinte, pois o Senhor ouviu o meu choro. O salmista lembrando que ao clamar a Deus, ao chorar diante do Senhor, ele escuta, ele tem a convicção de que Deus ouviu o seu choro. E ouviu não só de uma forma passiva, mas de uma forma ativa, trazendo consolo e ao mesmo tempo, direcionando aquele coração na confiança que o Senhor espera que o seu servo tenha. Outra coisa importante, além de sermos honestos com as nossas emoções e com aquilo que nós estamos sentindo, isso é importante quando nós lidamos com luto. Uma outra orientação bíblica é que nós devemos correr para onde o conforto realmente pode ser encontrado. Eu quero ler com você 2 Coríntios, capítulo 1. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3 e 4. A palavra de Deus diz o seguinte, 2 Coríntios 1, diz assim, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele quem nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Note que Paulo está dizendo uma coisa importante. A Bíblia nos lembra, por meio da vida de Paulo, o Senhor nos lembra que o verdadeiro conforto tem a fonte primária no Senhor. O nosso conforto real é o nosso próprio Deus, aonde por meio do seu Espírito, da sua palavra, Ele consola o nosso coração. E é interessante que às vezes, se for em algum velório ou até conversar com alguém que está em luto, às vezes a gente se pergunta assim, Deus, o que eu falo aqui? Eu sei que eu tenho que falar da sua palavra, Senhor, mas o que eu falo? Parece que quando a gente olha aquela pessoa naquela situação de dor profunda, porque perdeu um filho, porque perdeu alguém que ama, a gente fica tentando encontrar palavras de conforto, de consolo, e dizer, o que eu falo para essa pessoa? Mas eu tenho aprendido, atendendo irmãos e irmãs, atendendo pessoas, caminhando, que eu não preciso tentar encontrar uma coisa extremamente boa, uma palavra completamente bonita, para de alguma forma dizer ali ou consolar aquele coração. A Bíblia é clara em dizer que o que eu devo fazer é lembrar dessa pessoa, esse irmão, essa irmã, essa família, sobre o caráter de Deus, sobre a palavra de Deus, sobre o Senhor. Eu não preciso inventar uma nova mensagem para dar um ânimo de fora para que essa pessoa encontre consolo. E eu também não posso esperar que eu esteja lá para que de alguma forma ela pare de chorar, levante as mãos e diga, ok, eu compreendo tudo, eu entendo tudo, vamos fazer uma oração de gratidão e vida que segue. Eu também não devo esperar que o consolo venha dessa forma. Até porque, quando eu leio o Salmo 4, Davi está chorando, Davi está angustiado por causa do seu filho Absalão que o persegue, mas ao mesmo tempo ele diz, Deus me consolou na angústia. Ele estava naquele momento, ele pôde perceber o consolo de Deus. Às vezes nós queremos consolar as pessoas que estão enlutadas de uma forma em que ela mude aquela prática, não, mas fique feliz, alegre-se, porque o seu filho está com o Senhor. Não, alegre-se, porque Deus sabe o que faz. O fato daquela pessoa naquele momento derramar lágrimas não quer dizer que ela não tenha contentamento em Deus. Não quer dizer que ela não confie em Deus.
Não quer dizer que ela não entenda que aquela pessoa, porque ela chora, agora está com o Senhor muito melhor do que nós. Mas é natural em que aquele momento as pessoas derramem suas lágrimas. Então a fonte do consolo não é simplesmente em que a pessoa pule de alegria no velório, ou no momento de sepultamento, ou volte para casa e faz de conta que aquela pessoa nunca existiu, aquele filho nunca esteve ali. Não é assim o consolo. O consolo de Deus, ele pode, fazer com que pessoas ajam de forma diferente no enfrentamento, mas a fonte do consolo que nós precisamos está no Senhor. Ele é a razão de tudo aquilo que nós precisamos para sermos consolados. Em tempos de lutos, muitas vezes, procuramos outros consoladores, como simplesmente as memórias, ficar lembrando do passado, não que seja tão ruim nesse sentido, coisas materiais, distrações, pessoas fogem do confronto e da realidade da perda de um filho, trabalhando muito mais, enchendo a sua vida de atividades, como que se isso fosse realmente trazer o consolo. Todos eles oferecem conforto, essas coisas secundárias, em momentos diferentes ou em momentos tão rápidos, mas nenhum deles pode preencher o único lugar onde a dor faz com que os sintomas tão vazios no nosso coração. Ou seja, o único lugar onde a dor faz com que nos sintamos, na verdade, tão vazios, que é no nosso coração. Isso pode entreter-nos em algum momento da dor, para que não vivamos na realidade daquela perda, mas na verdade são momentâneos. E a noite vai chegar, e aquele momento de lembrança vai estar ali, mas nós podemos trazer tudo isso à nossa mente com descanso e a confiança de que o Senhor é o nosso maior consolo, é a fonte de toda consolação. É uma promessa que o Senhor faz para nós. Eu quero ler aqui o chat. O Felipe Luna de Silveira compartilhou conosco uma mensagem, eu gostaria de ler, diz assim: tenho irmãs aqui na igreja que perderam filhos recentemente, é uma dor enorme, uma dor invisível, verdade. É uma dor muito grande, mas como nós falamos aqui, o nosso Deus pode trazer consolo e restaurar esses corações. Uma coisa importante também é, só uma pessoa pode nos confortar, e essa pessoa é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, no momento de lidar com o luto, corra para Deus. Entenda que Ele é o seu consolo principal, que nada mais pode consolar o seu coração. E Ele pode usar, sim, pessoas, pode usar momentos ali de meditação na palavra, mas Ele, a própria pessoa do Senhor, é o nosso consolo. Outra coisa importante, corra, ou na verdade resista às tentações do luto. Quais são algumas tentações que famílias que perderam seus filhos ou entes queridos podem lidar no momento do luto? Quando alguém está sofrendo pela perda de alguém, fica vulnerável muitas vezes às tentações às quais normalmente resistiria fora desse contexto da dor. O inimigo da sua alma, às vezes o inimigo da nossa alma nos bate em momentos mais fracos da nossa vida, e algumas das tentações que pessoas podem lidar quando elas estão passando por um luto, por a perda de um filho, são exatamente essas daqui. Primeiro, dúvida. Quando você fica chocado e desanimado com a morte de alguém que ama, pode ser tentador duvidar da bondade, da misericórdia, da fidelidade e do amor de Deus. Note que nesses momentos nós podemos colocar em questionamento constante e sermos tentados a decididamente duvidar ou dizer assim: se Deus ama, por que Ele permitiu isso? Porque se Deus cuida, por que Ele fez isso? Então são algumas tentações que nós podemos lidar ao enfrentar o luto de alguém que nós amamos com relação ao caráter de Deus. Lembra quando Jesus foi tentado no deserto por Satanás? O Espírito de Deus o leva para o deserto, e aí então a tentação de Satanás gira em torno do caráter bondoso de Deus. Se tu és o Filho de Deus, então transforma essas pedras em pães. Quer dizer, se o seu pai ama tanto você, por que está deixando você passar fome? Que seja autossuficiente, transforme essas pedras em pães. E Cristo responde fielmente, dizendo que o homem não vai sobreviver do pão simplesmente, mas de toda a palavra que procede
da boca de Deus. Então é importante lidarmos com o nosso coração e ainda no meio da dor podemos responder fielmente ao nosso Deus, não duvidando do seu caráter de bondade, de misericórdia, de fidelidade e do seu cuidado sobre a nossa vida. A outra tentação que nós podemos ter é a raiva. A raiva pode deixá-lo, a morte pode deixá-lo com uma grande raiva no seu coração. Raiva de pessoas, talvez, raiva de situações, raiva de você mesmo, no sentido de como talvez você poderia ter feito diferente, e principalmente aqui voltado para o caráter de Deus, porque não só na dúvida, mas também numa expressão, é importante cuidarmos do nosso coração quando esses tipos de sentimentos e tentações e dúvidas batem ao nosso coração. Outra coisa também, nós temos o sentimento de sofrimento escolhido. O que isso significa? Elias, em 1 Reis, capítulo 19, ele está vivendo uma situação difícil, ele recebe, uma notícia muito triste com relação ao fato de que Acabe e Jezabel queria persegui-lo até que chegasse a sua morte, fazer com ele o que ele fez com os profetas de Baal, e ele decididamente sai daquele cenário para viver uma espécie de tristeza além do que ele poderia ter. Que aí entra naquela questão, quer dizer, eu devo sentir tristeza. É natural para um pai, para uma mãe, para alguém que ama alguém e perde, sentir a tristeza. Mas a grande questão aqui que nós falamos sobre sentimento, o sofrimento escolhido, quer dizer, eu posso também responder ao mundo que eu estou vivendo, às pessoas, à responsabilidade, mesmo quando eu estou sofrendo. Eu vou dar um exemplo. Quando nós pegamos Paulo e Silas na prisão, eles foram golpeados, eles foram humilhados, mas eles estão ali, de alguma forma, respondendo amorosamente a Deus. Estão cantando, mesmo presos. Eles decidem não passar ou não escolher aquele sofrimento. Em que sentido? De ficar remoendo aquilo e vivendo aquilo de uma forma que os impeçam de dar um outro passo. Isso não tem nada a ver com o não sentir. A questão bíblica não é não sinta. A Bíblia permite nós sentirmos a dor do luto, mas também devemos compreender que mesmo com essa dor do luto, nós podemos responder a nossa vida de uma forma que agrade ao Senhor. E aí, o que significa esse luto ou esse sofrimento escolhido? Eu mesmo entendendo que Deus me dá recursos, que pessoas estão ali à minha volta me dando esse apoio, mas de alguma forma estar ali no sofrimento, estar ali naquela lembrança dolorosa, me dá algum tipo de esperança, ou me ajuda, na verdade, na minha cabeça, como algo consolador. Então, isso é um problema grave, no sentido de não sair desse ciclo da dor, mas devemos, então, voltar e dar passos em direção àquilo que Deus tem nos chamado, e a vida que o Senhor permite também ter em nós. A outra coisa importante é a autopiedade, que nós podemos ser tentados. Você pode ficar tentado a comparar a sua dor com a de outro e chegar à conclusão de que ninguém sofreu mais do que você. Então, a dor é intensa, mas nós não podemos viver com autopiedade. Elias também fez isso. Mataram todos os teus profetas, só eu fiquei, ninguém mais sofre como eu. Entender que esse sofrimento é universal a todos aqueles que lidam com o luto e com a dor, e também não cair no ciclo da autopiedade. Ninguém sofreu tanto quanto eu, só eu estou sofrendo. Talvez até essa comparação entre famílias, entre outros pais, no sentido de que você vê uma outra família sofrendo, fala, eu não conseguiria agir assim, então, porque muitas vezes nós estamos comparando a dor, ou talvez usar dessa dor para comparar com outros problemas da nossa vida. Então a dor, obviamente, ela é única, mas o mais importante nesse aspecto é entender que Deus nos tira desse processo de luto, ou na verdade nos consola no processo de luto, e nós não precisamos da autopiedade, não precisamos comparar a nossa dor. Até porque a dor é única, cada um sente de uma forma específica, mas o que é comum a todos é que nós temos o consolo da parte do nosso Deus. Outra coisa importante, quando nós lidamos com o luto, também devemos pensar na seguinte questão: busque sempre os recursos de Deus para lidar com a dor. Mas antes disso, antes de falar dos recursos divinos, eu quero ler aqui o nosso chat.
A Rose Oliveira compartilhou assim: meu filho está sumido, não sei se ele está vivo ou morto, estava envolvido com drogas, é muito triste não saber o que aconteceu com ele. Todos os dias angustiantes, não saber de nada. Rose, imagino a sensação, né, de não saber onde o filho está e o que ele tem passado, que Deus possa trazer consolo ao seu coração, Deus possa trazer direção, trazê-lo de volta, né? E não somente isso, mas também restaurá-lo dessa situação de vida. Que Deus traga conforto para o seu coração. Essa é a nossa oração, né? Conclamamos aqui a todos aqueles que compartilharam, que nós possamos também orar uns pelos outros na dor, né? na perda, e até mesmo nesse caso, que não há um luto no sentido de morte, mas há uma angústia de uma mãe que não sabe onde está o seu filho. Então oremos uns pelos outros. No final desse programa nós vamos orar também, pedindo a Deus a direção dele e consolo dele para as nossas vidas. Outra coisa importante, como eu falei aqui, é busque os recursos de Deus. O que isso significa? Deus compara a igreja, né? Ou seja, primeiro, quais recursos que Deus me disponibiliza para lidar com o luto. Deus compara a igreja a um corpo físico de partes interconectadas, interdependentes, né? E ele nos lembra que a vida é um projeto comunitário. Gálatas 6:2 fala: levai as cargas uns dos outros. Então, a igreja que você congrega, o seu pastor, aqueles irmãos que você tem em Cristo, é ali que você pode encontrar também consolo, você pode encontrar um renovo da parte do Senhor, nesse sentido, de caminhar com pessoas que oram por você, que consolam você, que exortam você quando você talvez esteja simplesmente vivendo o ciclo da dor sem ter esperança do Evangelho. É muito importante nós compreendermos a necessidade de estar na comunidade, de estar na igreja, de dividir a nossa dor, de compartilhar as nossas cargas com irmãos que estão disponíveis para caminhar conosco, orando, servindo, nos animando a fé cristã. Isso é muito importante. Nós não podemos dizer: não, essa dor é minha, eu lido. Não, existe a dor, né? Eu vou ter que lidar, né, o filho, o ente querido, mas eu posso compartilhar, dividir as minhas cargas com outros irmãos. Outra coisa, peça ajuda. Deus nunca espera e nunca esperou que você lide com o luto sozinho. Buscar ajuda e reconhecer a fraqueza não demonstra a falta de fé, mas ao contrário, demonstra o entendimento necessário de que eu preciso de pessoas me aconselhando. Eu preciso de irmãos e irmãs que orem comigo, porque às vezes existe uma certa arrogância no nosso coração de acharmos: não, eu não quero me mostrar fraco, eu sou forte, eu choro sozinho, mas na frente está tudo sorrindo, tudo bem. É uma forma ingênua, né, que nós escolhemos, às vezes, de lidar com o nosso luto, com a dor do nosso coração. Então, nos mantemos fortes diante das pessoas, mas por trás nós escondemos com choro, com dor, e não caminhamos naquilo que deveríamos caminhar. Então, não é esse o plano divino de como nós lidamos com o luto. Nós lidamos compartilhando as nossas cargas e também recebendo conselhos daqueles que talvez passaram por isso já. O próprio texto de Coríntios diz que nós passamos por dificuldades para também sermos um meio usado por Deus para consolar outras pessoas. Então isso também é importante quando nós entendemos. Outra coisa que nós devemos fazer quando falamos de lidar com o luto, somente de um filho, é reconhecer as bênçãos na dor. Desafiador isso, né? Como eu vou reconhecer as bênçãos de Deus na dor que eu estou sentindo? Em 1 Tessalonicenses 5,18 diz que nós devemos dar graças a Deus em tudo. Não, na verdade, por tudo, mas em tudo. Em todo o processo que eu vivo, eu posso então agradar a Deus e agradecê-lo, porque naquele momento Ele está lidando com o meu coração. Não deixa a tristeza, ou não deixa a tristeza roubar a sua adoração a Deus. Lembrando mais uma vez de 1 Tessalonicenses 5,18, em tudo dai graças. Mais uma vez, não por tudo, mas em tudo, em todo o processo. Por quê? Porque Paulo nos faz lembrar o fundamento da nossa gratidão, que é a pessoa de Jesus Cristo. Então nele, por causa dele, por meio dele, nós podemos adorar a Deus. Então não deixe que a tristeza roube a sua adoração a Deus. Porque você ainda pode, na dor,
honrar, servir e adorar ao Senhor. Assim como inúmeros salmistas fizeram quando eles estavam lidando com uma perda, ou com luto, ou com uma dor, ou com a dor de ser então tomado pelos seus inimigos, de ser xingados pelos seus inimigos. Eles estavam ali de alguma forma adorando e reconhecendo a mão do Senhor. Outra coisa, Deus não espera que você pule de alegria, mas espera que você possa ver as bênçãos dele em meio à dor. Como? Alguém que está ao seu lado. Você pode ver o amor da igreja, o amor da família, o amor de irmãos queridos que Deus traz para próximo de nós, para que nos ajude então a lidar com a dor e com o luto. Isso é uma bênção, poder caminhar com pessoas amáveis e que estão ao nosso lado, mandando uma mensagem, ligando, dizendo como você está, deixa eu orar por você. E tudo isso é a mão, podemos perceber a mão do Senhor também trabalhando no nosso coração por meio dessas pessoas. É bênção de Deus. Outra coisa, é uma provisão financeira. Talvez você viúva, ou talvez você perdeu o seu filho trabalhasse, enfim, em todos os aspectos, Deus também trazendo pessoas para nos ajudar financeiramente, enquanto uma pessoa lida com o luto. Isso é uma forma de ver a mão do Senhor. Momentos preciosos em família, após a morte de alguém. Em que sentido? De ver pessoas e a família talvez mais reunida, de ver pessoas. Esses dias eu ouvi um testemunho em que uma irmã em Cristo compartilhou que uma parte da sua família não se falavam e eles tinham problemas de relacionamento, e ao perder um ente querido, no momento ali, após a palavra do pastor, após a pregação, eles então voltaram a conversar, voltaram a falar, voltaram a ter relacionamento. Enfim, Deus usou aquele momento de tragédia e tristeza do luto para de alguma forma falar ao coração daquela família. Então, nós podemos perceber também como Deus pode usar esse momento, inclusive, para nos trazer a reflexão da vida. O texto da palavra de Deus diz que nós devemos considerar aqueles momentos onde há dor, mais do que na casa onde há festa, porque aquilo nos faz pensar sobre a nossa própria vida, sobre o quanto somos falhos e o quanto somos breves, como a folha que hoje nasce, a flor que hoje nasce, mas amanhã ela vai murchar. Então perceba que a Escritura traz esse retrato para a gente, e esses momentos nós podemos perceber sobre a brevidade da vida, sobre a forma que nós estamos vivendo e como Deus impacta também o nosso coração para dizer, somos breves. Em algum momento será você, eu, que estaremos ali naquele lugar, naquele velório, e como que nós estamos também vivendo a nossa vida. Perceba que esse momento de luto e de dor também serve como uma forma de confrontar o nosso coração. Outra coisa importante é, a dor nos leva a buscar a Deus de maneira que talvez que nunca fizemos antes. Eu lembro que eu tive o privilégio de fazer aconselhamento de uma mulher que chegou aqui na igreja. Ela não era cristã, e ela chegou, tinha tido contatos com a palavra, enfim, mas ela chega na igreja por causa do luto de alguém que ela gostava. Essa pessoa se foi e ela buscou ajuda na igreja, e aí então foi direcionada para aconselhamento. Eu tive o privilégio de atendê-la, e Deus usou essa dor intensa do seu coração para que pudesse trazer a esperança da salvação em Cristo Jesus. Então hoje eu fico muito feliz de vê-la e de ouvir sobre ela, de que ela está firme com o Senhor, de que ela está servindo a Deus, de que ela teve uma mudança na sua vida por meio desse momento de dor. Então percebe que Deus nos leva a buscá-lo e até talvez se apresente a corações que estão quebrados como o seu Salvador, como o seu Senhor, não só trazendo consolo para aquele momento, mas trazendo esperança para a eternidade. Isso é importante nós pensarmos em como o luto nos leva a buscar muito mais a Deus e a compreender os seus planos também. Outra coisa importante que nós podemos fazer ao lidar com o luto é comemorar a eternidade. O que isso significa? Uma coisa maravilhosa sobre a história da redenção é que Deus um dia vai vencer completamente a morte. Há uma vida gloriosa após a morte, quando Deus secará sua última lágrima e você não terá motivo para chorar nunca mais. A morte nos lembra que ela já está vencida também, e que um dia nós sairemos completamente da sua presença. E aí então a morte pode nos apontar para aquilo que
Deus nos mostra a respeito da eternidade nele. E isso é tão bom, isso é tão confortante saber que você que está chorando por alguém que você perdeu, por alguém que você ama, por um filho, por um marido, por uma esposa, por alguém, por um pai, por uma mãe. A esperança da palavra de Deus para nós é que nós temos o vislumbre e a comemoração da eternidade. Um dia nós estaremos diante do nosso Deus. E Apocalipse nos lembra que ele vai secar as nossas lágrimas. Ele não só vai consolar, fazendo com que, como se ele chegasse e secasse as nossas lágrimas assim, mas a forma que ele vai secar essas lágrimas é nos retirar completamente da presença daquilo que traz dor, daquilo que traz choro, daquilo que traz angústia para o nosso coração. E aí então, restaurados, glorificados, nós nunca mais experimentaremos o sofrimento com relação ao luto. Viveremos eternamente ao lado daqueles a quem nós amamos e principalmente ao lado do nosso Deus. Isso é uma esperança bendita para o nosso coração com relação àquilo que temos e àquilo que fazemos aqui. Então, perceba, o luto não é uma dor insuperável. O luto no Senhor nós podemos superá-lo. Não simplesmente tentar esquecê-lo ou usar métodos humanos para lidar com o luto ou ficar vivendo apegado a questões que ali seja o nosso consolo, não. O Senhor é o nosso consolo. Ele traz o consolo em que nós precisamos para o nosso coração verdadeiramente. Então, é difícil encontrar palavras, talvez, que façam justiça ao que você está sentindo ao ter perdido um filho, ao ter perdido alguém que você ama. Poucas coisas que nós enfrentamos nesse mundo destruído e são mais difíceis do que a morte. Ainda assim, na escuridão, você pode ver e experimentar a luz brilhante de Deus. Na morte, você experimenta o dano que o pecado causou. Mas na morte, você pode celebrar a vida que o Salvador deu. Então, uma coisa importante para o nosso coração é entendermos que na escuridão do luto, nós podemos confiar e compreender e entender o que o Senhor tem para falar aos nossos corações. Então, meu irmão, minha irmã, você que está passando por esse momento pela perda de alguém que você ama, encontre refúgio e descanso no Senhor. Somente nele nós podemos ter o nosso coração completamente consolado e guardado diante dessa escuridão. E que Deus traga nessa tarde grande consolo para o seu coração. Eu gostaria novamente de falar sobre essa literatura. Você perdeu aí no início ou na metade, Sofrendo com a Perda de um Filho, Consolo para o Coração Partido, do Ryan Showalter, e você pode adquirir esse livro. Aqui tem passos práticos também, como você pode colocar a sua dor diante do Senhor, mas talvez não seja você, seja alguém que você ama, seja alguém próximo, seja um irmão da igreja. Você pode comprar e dar essa literatura para que ele também possa ser encorajado a confiar no Senhor, a passar por esse processo, claro, sempre olhando para a Escritura. Bom, eu quero finalizar esse programa hoje agradecendo a sua participação, agradecendo o seu tempo aqui conosco. Eu sei que é um tema pesado, difícil, doloroso falar sobre isso, Mas que bom que nós temos na palavra de Deus a direção e que nós precisamos para o nosso coração para guiar-nos em paz, em descanso, mesmo talvez em angústia, mas confiados e consolados pelo Senhor. Ele é o nosso consolo, Ele é aquilo que nós precisamos para a nossa vida. Eu gostaria de orar com você nesse momento, e aí, então depois nós vamos para a parte final e encerramento aqui do nosso programa. Deus, obrigado pela sua palavra tão bela, tão eficaz. O Senhor fala aos nossos corações de uma forma intensa. Eu peço que o Senhor traga consolo àqueles que estão passando por luto, por um filho, por um ente querido, que o Senhor possa trazer aos seus corações o real consolo que vem da parte do Senhor. O Senhor é o nosso consolador. Paulo nos lembra em Coríntios que o Senhor traga descanso às almas cansadas, às almas angustiadas, sabendo que o Senhor é aquele que tem domínio sobre todas as coisas. Obrigado porque o Senhor se identifica com a nossa dor e com a nossa angústia, trazendo respostas por meio da sua palavra e também agindo com o seu Espírito na nossa vida, Senhor. Eu agradeço e oro e mais uma vez peço por esses irmãos e irmãs
que o Senhor possa trazer consolo aos seus corações. Eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, Deus continue abençoando a sua vida, Deus continue guardando o seu coração. Semana que vem a gente se encontra aqui de novo para falar sobre esse tema de luto, aliás, tema de luto de hoje, mas semana que vem com outro tema relacionado a uma área do aconselhamento bíblico. E você aqui é o meu convidado não só a assistir, mas também a compartilhar com outras pessoas esse vídeo, esse link, trazendo a esperança aos corações com relação a esse tema que é tão importante e se preparando para que Deus também use a sua vida e encoraje outras pessoas. Eu tenho um último recado para vocês, esse recado é muito importante. Nós temos aqui em Pinheiros um curso de aconselhamento de 8 módulos, né? Nós começaremos agora, no próximo dia 8, o 6º módulo, que vai falar sobre aconselhamento bíblico e sexualidade. Esse tema é muito importante, porque nós vivemos dias confusos, né, dias de problemas, não só atuais, mas cada vez mais intensos nessa área, e é importante você se capacitar, se preparar, tanto para educar os filhos, para trabalhar na igreja, quanto também para aconselhar pessoas. Por isso eu convido você a entrar no site ippinheiros.org.br, na parte de cursos, e aí lá o centro de aconselhamento, ou escola de aconselhamento, e você vai perceber o link do 6º módulo para você fazer a sua inscrição e estudar conosco. Você pode também ver outros módulos que nós temos, e aqui fica o meu convite para você fazer esse curso conosco. Ele é totalmente online, e você depois vai ter as aulas gravadas. Nós trabalhamos com o Google Classroom, então você tem todo o material à sua disposição, com bons professores treinados e capacitados. Então fica aqui o meu convite para você entrar no site e fazer esse curso conosco. Deus continue abençoando a sua vida, muito bom estar aqui com você, que o Senhor continue guardando e consolando o seu coração. Semana que vem, se Deus permitir, nós nos veremos aqui. Um grande abraço para você.